Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém, queridos? Vocês são vitoriosos, né? São vencedores e estão aqui na presença do Senhor para desfrutar de um tempo da palavra dEle. Que bom. Que Deus fale ao teu coração nessa noite de forma poderosa. Hoje é um dia significativo dentro do mover de Deus para esse ministério, para essa igreja. Hoje é um dia especial. Às vezes as coisas especiais elas acontecem e não existe tanta, vamos dizer assim, propaganda. Às vezes a gente acaba alinhando com o nosso entendimento no senso comum que as coisas especiais precisam de propaganda. Mas tem coisas que são especiais e acontecem de uma forma menos propagada. Então quem viver, viveu. Quem está junto, viverá. E quem não está ligado, não viverá. Então parabéns a você que está ligado. Amém? Glória a Deus. Por que hoje é um dia especial? Porque hoje é o último dia onde se fecha um ciclo de um tempo de todo o ano de 2019, parte desse ano 2020, onde trabalhamos com o tema autoridade e graça. A Bíblia fala que Jesus ele é o alfa e ele é o ômega, o princípio e o fim. E quando essa expressão alfa e ômega ela é utilizada, é muito interessante porque é o conjunto de todas as letras, ou seja, desde a primeira até a última letra, todos os fonemas que são criados com as letras, todas as frases, todas as palavras, todas as histórias, todos os livros, tudo o que é referente à vida e à história está oculto em Jesus. Por quê? Porque Ele começa as coisas e Ele encerra as coisas. E a gente vê na Bíblia que nós somos ensinados por Deus a viver uma vida de ciclos, uma vida de coisas que começam e uma vida de coisas que acabam. Desde a criação é assim, quando Deus escolhe um luminar para marcar uma fase, um tempo, que é o sol, e ele acaba, o dia acaba. E aí vem outro luminar, a lua, para marcar uma outra hora, a noite. E aí você vai vendo que Deus escolhe períodos onde fica mais frio, e aí acaba aquele período do mais frio, que nós chamamos de inverno, e aí vem um período de mais calor, que nós chamamos de verão. Então, a nossa própria existência é marcada por etapas, né? No início, nós nascemos sem dentes, uma época desdentados. Depois, nós temos dentes na boca. Daqui a pouco nós estamos com dentes demais, nascem 4 sisos que às vezes atrapalham, empurra tudo. E o tempo passa e no final da vida a gente fica sem dente de novo, queridos. Ficamos desdentados como nascemos. Aí inventaram o tal do implante para tentar dar uma aliviada, mas quando não tinha implante a gente ficava desdentado mesmo, aí tinha dentadura. Mas são ciclos da vida, né? Nós nascemos pequenos, nós crescemos, nos tornamos grandes e com o final da vida a pessoa vai diminuindo e muitos idosos vão se encurvando pelo peso do tempo. São ciclos da nossa vida. Um dos ciclos da nossa vida diz respeito às coisas espirituais e você está vivendo ele hoje, quando se encerra um tempo de autoridade e graça. Agora, quando um tempo desse se encerra, não significa dizer que acabou, mas significa dizer que está consumado. Aleluia? Amém? Então, quando Jesus estava lá na cruz e ele percebeu que estava completa a sua obra e ele obedeceu até o fim, ele bradou em alta voz e disse o quê? Veja, quando Jesus estava na cruz e chegou o fim daquilo que ele havia feito, acabou, o ciclo tinha acabado. Mas qual é o significado de um ciclo que acaba em Jesus? Na cruz, ou que acaba hoje, na autoridade de graça? Não quer dizer que acabou e que passou e que ficou para trás, não. Quer dizer que está consumado, foi feito, está definido, está realizado. É como a obra de alguém que vai lá, começa, lança os alicerces, depois faz as colunas, faz as paredes, faz a pintura, coloca os acabamentos, e quando coloca o dia da inauguração, ele fala, agora está pronto, está consumado. Aquilo que fica pronto não significa dizer que acabou, significa dizer que agora pode ser utilizado todo o tempo.
Não quer dizer que encerrou, quer dizer que agora aquilo é um direito que foi adquirido, porque todos os preceitos que haviam sido estabelecidos para que se chegasse naquele ponto foram estabelecidos e agora está consumado, a obra está completa, agora o direito é total, agora você está debaixo daquilo que foi conquistado, resolvido, acabou-se o ciclo, amém, queridos? Aleluia. Então veja, você está no dia do autoridade e graça ser consumado, ser definido, ser estabelecido. Então eu quero que você vá comigo para talvez um dos textos, que seja um dos textos mais significativos no que diz respeito ao nosso comportamento ou ao nosso relacionamento com a vida, com Deus e com outras pessoas, que é Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, ou visto que, ou já que, né, já que é dessa forma, nós também, ou também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2. Tendo os olhos fixos, fixados, paralisados, congelados, completamente vidrados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita ou à destra do trono de Deus. Amém, queridos? Esse texto, verso 1, ele fala de algo que é fundamental, que diz respeito à nossa vida e ao nosso relacionamento com Deus, com os homens, com a nossa própria existência, cada um consigo mesmo, e com outras pessoas, que é o testemunho. Testemunho, repita comigo, testemunho. Então veja, talvez a proposição dessa mensagem seja tentar responder a seguinte questão: de quem é o testemunho? De quem é? O testemunho é de Deus? O testemunho é meu? O testemunho é dos homens? Ou o testemunho é da igreja? De quem é o testemunho? Ou seja, a quem ele pertence? Quem é o dono do testemunho? Quem manda no testemunho? Porque, veja, a partir de uma percepção do pertencimento, a gente pode aí separar os agentes envolvidos, os personagens envolvidos, e separar, bom, o testemunho é de Deus, bom, o testemunho é meu, bom, o testemunho é para os homens. De quem é o testemunho? Para que ele serve? Qual a finalidade dele? Qual o objetivo dele? A Bíblia fala que eu tenho uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são pessoas, mas o testemunho é dela, o testemunho é de Deus, o testemunho é meu. Se eu não souber disso, eu não desenvolverei a minha vida cristã de forma adequada e eu vou deixar de obedecer a Deus, de estar em paz comigo mesmo e ainda de abençoar a outras pessoas. Porque se eu quero viver uma vida em plenitude, eu preciso levar em consideração o testemunho. Se o testemunho pertence a Deus e eu não testemunho, eu estou desagradando a Deus. Se o testemunho é da vontade de Deus e eu não estou oferecendo aquilo que eu deveria oferecer, eu estou falhando com Deus. Se eu te perguntar, você quer falhar com Deus? Qual seria a sua resposta? Se eu te perguntar qual é a definição de pecado, você vai me dizer, errar aquilo que Deus quer que eu acerte, errar o alvo, não fazer aquilo que Deus propõe
a que eu faça. Portanto, se eu entendo que o testemunho é de Deus, e eu não cumpro aquilo que Deus quer que eu cumpra, não faço aquilo que Deus quer que eu faça, não valorizo o que Deus valoriza e Ele disse para mim para eu fazer, eu estou pecando. Então, se o testemunho é de Deus, e eu não faço o que Deus quer que eu faça, eu estou errando com Deus, estou falhando com Deus, estou pecando diante de Deus. Se é uma exigência de Deus, eu também posso identificar que graça não é uma graça tão barata, tão assim, fútil. Graça ou relacionamento de graça não é algo assim tão solto que eu esteja livre de fazer algumas coisas, porque o testemunho é de Deus e Deus me orienta a fazer, e é uma ordem de Deus, então é uma graça que me traz orientações, é uma graça que me traz ordenanças, é uma graça que me traz direção. O próprio Jesus afirma isso quando ele fala, eu sou o caminho, e quem anda fora do caminho de Jesus não está obedecendo a Jesus, logo está fora da vontade do Senhor, logo abstém-se, ou se afasta, ou se separa, ou pior, abre mão da graça. Então há um peso enorme na sua vida de crente, amém? Quantos crentes nós temos aqui? Crente todo mundo é, até o diabo. Quantos crentes nós temos aqui, queridos? Todos somos crentes. Agora, quantos crentes em Jesus nós temos aqui? Esse tem que ser aquele aleluia mais pentecostal. Quantos crentes em Jesus nós temos aqui? Então, se eu creio em Jesus, uau, aí muda tudo. Se eu acredito em Jesus, se eu creio em Jesus, então, o testemunho não é apenas uma opção, ele agora é uma vontade que nasce no meu coração de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A diferença entre a graça e a lei é que a lei me obrigava, senão eu pagava um preço. A graça me sugere e eu faço porque eu escolho o que eu entendo que é o melhor. Quem crê em Jesus escolhe o que é melhor. Então, se você entende o testemunho como algo que pertence a Deus, tem um peso sobre a sua vida, tem uma responsabilidade sobre a sua vida, tem uma cobrança sobre a sua vida, tem uma responsabilidade de ações, atos, comportamentos, roupas, palavras, gestos, enfim, direitos que você julga ter e que de repente você não pode ter por causa do testemunho. E aí, você que não entende que o testemunho é de Deus, fica em crise, porque você vai falar, bom, o testemunho é meu. Olha como é perigoso quando o testemunho está debaixo do meu domínio, ou é meu testemunho. A Bíblia fala que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Né? Blaise Pascal fala que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então não tem razões ou motivos ou de alguma forma alguma segurança quando eu confio no meu coração. Se o testemunho é meu, ele vai ser do meu jeito. Se é do meu jeito, eu vou estar estabelecendo os padrões e vão ser os que eu quero. E vão ser do jeitinho que me atendem. E aí nós esbarramos num grande problema. Porque eu tenho o meu jeitinho, a Thaís tem o jeitinho dela. O Kellyson tem o jeitinho dele, ou melhor, o jeitão dele. Né? E cada um vai tendo o seu jeito. Então, um tem um jeito de uma coisa, o outro tem um jeito de outra coisa, o outro tem um jeito de outra coisa, o outro tem jeito de outra coisa. E aí, um acredita que pode comer carne. E come carne, porque está na Bíblia que Deus deu o alimento, a carne para os homens. Outro acha que é melhor não comer, porque carne faz mal. Tem o Bermar, que eu não sei se por obrigação ou por opção ele é vegetariano ou vegano, não sei. Ou é o que sobrou a ele, mas ele não come carne. Então, se eu acredito que eu como, e ele acredita que não come, e se a gente tem o nosso jeito de dar testemunho, o meu testemunho é indo para uma churrascaria, e o testemunho dele é fazendo campanha contra a morte dos animais que vão servir de alimento para outras pessoas. E a gente não vai se dar bem, a gente vai se desentender, porque um crê de um jeito, e outro crê de outro jeito. Quando o testemunho é meu, acabou a unidade. Paulo, lá em Romanos capítulo 14, fala,
pelo amor de Deus, não fiquem brigando pelo que vão comer ou pelo que vão deixar de comer. Quer comer, come, mas não implica com quem não come. Não quer comer? Não coma, mas não faça daquilo uma religião para os outros que comem. Cada um permaneça no que foi chamado. Tenha o teu jeito. Agora, se o meu jeito... Aí vai para o terceiro agente, ou terceiro ator, ou o terceiro personagem desse tema, testemunho. Se o meu jeito é o outro, e se eu faço alguma coisa que para mim é o meu jeito, mas ofende o outro, aí a porca torce o rabo. Porque o meu jeito já não vai poder prevalecer, mas o que vai prevalecer vai ser o jeito do outro. Porque se eu escandalizo o meu irmão, se eu chateio o meu irmão, se ele acha que eu não posso comer, se ele acha que eu não posso vestir, se ele acha que eu não posso beber, se ele acha que eu não posso falar, e eu falo e ignoro aquilo que ele acha, do jeito dele, eu estou escandalizando, ofendendo ele, então eu preciso ser cuidadoso. Então, de quem é o testemunho? Aí entra numa discussão tremenda, os judeus, os fariseus, os saduceus, e aí Jesus fala, vamos resolver a questão? Vamos resolver a questão? Tudo se resume a 2 grandes mandamentos, só 2. Fica mais fácil para ninguém se confundir, 10 é muita coisa. Vamos diminuir para 2, que vai ficar mais legal, combinado? Então Jesus fala, ame a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento é, ame ao meu próximo. E o padrão para que eu ame o próximo é do jeito que eu me amo. Então, o meu testemunho agora está definido, não é meu. Ele é de Deus. Ele não é do meu jeito, mas é do próximo, com a mesma intensidade que eu gostaria que fosse para mim, eu vou tratar do jeito dele. Porque isso é o amar ao próximo assim como eu quero, ou como eu desejo, ou como eu anseio ser amado. Então agora eu já defini que o meu testemunho, ele não pertence a mim, ele pertence a Deus. Ele não pertence a mim ou ao meu jeito. O meu jeito vai ser só um referencial para que eu faça com a mesma intensidade que eu desejaria para o outro que deseja o jeito dele, o desejo dele, a forma dele, a maneira dele. Então o testemunho sai do espectro da minha dimensão, extrapola, ou ele vai para o além daquilo que eu tenho que é material, e ele vai para uma adjacência subjetiva e que alcança o sobrenatural de Deus, é o metafísico, e agora alcança também o desejo do outro, a intenção do outro, o pensamento do outro. Se eu não sei qual é o pensamento do outro, eu vou falhar no meu testemunho. Se eu não conheço a natureza do outro, a essência do outro, o desejo do outro, o gosto do outro, o jeito do outro, eu vou falhar com o meu testemunho. Que não é meu, é de Deus, e não é para mim do meu jeito, é para Ele do jeito dele. Então eu estou agora debaixo de uma nuvem tão grande de testemunhas, tanta gente que eu tenho que testemunhar, que o meu jeito, ele acaba não tendo muito espaço para as coisas do jeito que eu quero. E aí, talvez na sabedoria de Deus, e não na essência da divisão, mas na sabedoria de Deus, houve a permissão de Deus de termos uma série de denominações evangélicas. Eu vejo isso como um objeto da graça de Deus. Porque grupos que pensam diferentes de outros grupos se juntam aos seus iguais para prestar um culto a Deus sem ofender aqueles que são diferentes. Então, um crê que tem que dar aleluia, ele vai dar aleluia. O outro crê que dá amém, ele vai dar o amém. O outro crê que vai dar glória a Deus, ele dá a glória a Deus. E se o outro crê que tem que ficar como múmia, que fique. Então, veja. Se eu tenho uma igreja que todo mundo grita, eu grito. Se tem uma igreja que todo mundo tatua, eu tatuo. Se tem uma igreja que todo mundo usa shorts, eu uso shorts. Se tem uma igreja que todo mundo diz paz do Senhor, eu digo paz do Senhor.
Se tem uma igreja que eu uso terno, todo mundo usa terno, eu uso terno. Se tem uma igreja que todo mundo usa calça jeans, eu uso calça jeans. O meu jeito, ele vai se identificando com o jeito do meu irmão, para que eu não cause no meu irmão uma dificuldade. E as exceções eu vou jogar na conta do meu testemunho. Amém? Saí da igreja, fui para casa, fui para a escola, fui para o trabalho. Se o testemunho é do próximo, o crente mais sem vergonhazinho, né, e tem muito crente que é sem vergonhazinho, vai virar: o pastor pregou que o testemunho é do próximo. Eu estou aqui com os meus colegas de escola, da faculdade, todos usam de marihuana. Eu não vou ofender aos meus irmãos indo contra esse testemunho. Usarei marihuana, maconha. Porque se eu não usar maconha, eu vou estar ofendendo o que pensa diferente. Todo mundo aqui toma um chops. E eu quero ser amigo dos meus amigos para poder pregar o evangelho. Então eu vou tomar um chopinho com a galera. Todo mundo aqui dá um tapa. Nem sei se usa mais isso. Eu não vou ofender ninguém. Eu vou dar o meu tapinha. E se o meu testemunho ele está tão associado ao outro, então eu vou anular que ele primeiro é de Deus e vou jogar ele na conta do outro. Eu vou ser uma Maria vai com as outras. Eu vou fazer o que todo mundo faz. E eu vou andar na dependência do grupo sem identidade e sem saber quem eu sou. Fazendo o que eu acho bonito e que o meu grupo aprova. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala para cada um de nós que nós não somos deste mundo. Nós nascemos nesse mundo, mas para viver uma vida na presença de Deus por toda a eternidade. Isso foi adquirido quando confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, quando convertemos o nosso coração, quando nós nos entregamos para Deus, descobrimos a vida eterna, a Jesus nos apegamos, abrimos mão do pecado que nos envolve, jogamos para fora tudo aquilo que nos rodeia, não somos mais do mundo, não queremos mais viver as coisas do mundo. E para ser assim, você precisa ter o quê? Autoridade. Saber dizer sim, porém também precisa aprender a dizer não. Fala comigo bem alto assim, ó, não! Não! E quando você diz não a um grupo que quer aquilo que todo mundo faz, o pessoal não vai ficar satisfeito contigo. O pessoal não vai ficar feliz contigo. O pessoal não vai te aplaudir. O pessoal não vai curtir, não vai dar o like. Quando você diz não, você não será aceito, aplaudido e bem recebido. E a tragédia que assola hoje a juventude cristã é querer receber o sim dos que estão fora da igreja para tentar trazê-los para o convívio de Deus e da igreja. Como se abrindo mão do testemunho, fosse testemunhar a respeito de Deus. Que antagonismo! Que coisa esquisita! Quem foi que ensinou isso? Não fui eu. Não foi essa igreja. Não foi isso. Então, existe um clamor, uma carência, um desejo de ser aceito, de ser apoiado, de ser amado, de ser recebido, maior por parte das pessoas que estão no mundo, do que um desejo de ser aceito, apoiado e aplaudido por Deus, que é o dono do testemunho, das pessoas que são fora do mundo. Então, você precisa definir de que lado você está, cara ou coroa? Então, de que lado você está? Você é o quê? Cara ou coroa? Porque se eu não tenho a minha definição, o meu testemunho, ele não é meu, ele é dos outros, mas não do jeito que os outros querem, mas do jeito que Deus quer, porque no fim das contas, Deus é o dono do meu testemunho. Deus me criou para o louvor da sua glória. E o que Deus quer que eu glorifique é Ele. Do jeito que eu acho que eu vou glorificar? Não, porque o testemunho não é meu. É do jeito que Ele quer que eu glorifique. Mas e se todo mundo me rejeita?
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Não é abrindo mão do testemunho que você vai testemunhar. Não é abrindo mão dos valores, conceitos, preceitos, diretrizes, ordenanças, desejos, caminhos bíblicos que você vai atrair pessoas para a glória de Deus, ou para a casa de Deus, ou para a palavra de Deus, ou para o envolvimento com aquilo que é sobrenatural e espiritual. Não, isso é armadilha do inimigo que quer roubar de você aquilo para o qual você foi chamado, que é a glória de Deus na sua vida. Então, se você está fora da igreja, não significa que você agora está livre, né? Lá eu sou escravo. Cheguei no mundo, aqui quem manda sou eu. Minha área, meu território, ninguém está olhando, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece. Outra realidade, né? Agora é outra realidade. Eu faço de que jeito? Eu estou no controle, eu estou no domínio. Quem manda sou eu. Minha escola, minha sala, meus amigos, minha turma, meu grupo. Sabe, queridos, uma das maiores tragédias que eu já ouvi falar, e veio de um pesquisador chamado George Barna, ele é muito, muito importante, por isso que eu cito ele toda hora, americano. Ele fala o seguinte, que foi feita uma pesquisa entre os pastores americanos e foi verificado que a maioria dos pastores americanos, quando está fora das suas igrejas, em viagem para congresso, em viagem para palestras, em viagens para eventos de cunho religioso, inclusive, eles vão para hotéis, eles assistem canais de pornografia. Ninguém está vendo. Eu faço o que eu estou com vontade de fazer. Que testemunho é esse? Que liberdade é essa? Essa pesquisa, tudo bem, é da década de 2000, já fazem 20 anos, eu espero em Deus que isso tenha mudado. Porque o que acontece? O que eu quero apontar com essa pesquisa de 20 anos atrás? É apontar que quando ninguém está olhando, quem eu sou? É até título de livro, né? Quem você é quando ninguém está te olhando? O testemunho, ele não é uma vigilância, obrigatoriedade, ele não é uma prisão ou uma escravidão. Ele precisa ser identificado como um reflexo da autoridade que Deus me deu para ser filho de Deus. Porque a todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos seus filhos, a saber os que creem no seu nome. Muitos creem diferente, eu creio em Jesus, eu vou testemunhar Jesus. Amados, na minha experiência, quanto mais eu testemunhava Jesus, mais esquisito eu era, mais eu era rejeitado? Não. Quanto mais eu apontava Jesus, mais eu era admirado, mais eu era elogiável, mais eu era procurado, mais eu era honrado. Eu estou falando isso entre garotos de uma escola pública do terceiro ano. Então veja, quando nós damos testemunhos, o testemunho traz um benefício, ele traz um presente, porque senão, talvez os mais competitivos pudessem falar, o que eu ganho com isso? Você ganha. Mas você precisa entender o seguinte, o grande lance é compreender que Deus tem prazer em que você testemunhe, que Deus te deu autoridade para você testemunhar, que Deus concede graça àqueles que testemunham, e que Deus beneficia ou presenteia a você que está dando testemunho. Então veja bem, outra pergunta que você tem que falar, já respondemos a quem pertence ao testemunho, a outra pergunta é, qual é o propósito do testemunho? Ou para que serve o testemunho? Se eu entendo que o testemunho é de Deus, o testemunho, em primeiro lugar, nas paradas do sucesso, o testemunho ele vai servir para glorificar a Deus. O testemunho vai fazer com que eu cumpra o papel para o qual Deus me criou. Sim, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E quando eu testemunho, eu estou cumprindo o papel para o qual eu fui criado por Deus. Se eu não testemunho, eu estou perdendo a chance de louvar ao meu Criador, de obedecer a Deus,
de honrar a Deus. Se eu não me interesso por Deus, então eu não estou nem aí para o que Ele pensa ou para o que Ele acha, então isso não vai fazer muita importância na minha vida. Mas se eu amo o Senhor, se eu amo ao Senhor, eu vou querer honrá-lo, eu vou querer respeitá-lo, eu vou querer amá-lo, eu vou querer elogiá-lo, eu vou querer cuidar daquilo que vão pensar dele, eu vou querer mostrar para todo mundo que Ele é o meu Deus, e eu terei orgulho disso. Ficarei muito feliz disso, de ser de Cristo. O testemunho tem um propósito também para mim mesmo. Porque quem disse que a sua fé é inabalável? Quem disse isso? Quem disse que a sua fé, ela é tão sólida a ponto de que você agora se tornou o bam e que você tem direito de flexibilizar? Queridos, se tem uma coisa que todos nós, sem exceção, que estamos aqui somos, é adictos, viciados, dependentes do pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e precisam da glória de Deus. A Bíblia fala que todos nós fomos encerrados no ciclo debaixo do pecado. Esse ciclo debaixo do pecado vai acabar quando a igreja for para a glória do Senhor e tragada for definitivamente a morte pela vitória, e o que já era não for mais, e uma nova criatura, um novo céu, uma nova terra, começarem um novo ciclo na nossa história, a eternidade. Mas todos nós estamos encerrados debaixo do pecado. Então, se tem uma coisa que nós somos, é viciados em pecado. Então, não julgue você estar de pé. Antes, cuide, para que não caia. Aquele que está em pé, cuide, tenha cuidado, para que não caia. O cair é natural ao ser humano. O decair da graça é natural ao ser humano. O nosso natural não é vir para a igreja, o nosso natural é ficar em casa, assistindo televisão, vendo o jogo, comendo no Bob's. Eu tenho certeza que você tinha um monte de coisa no McDonald's, sei lá. Eu tenho certeza que você tem um monte de coisa para fazer aqui e agora. Um monte de coisa. Se tirar você daqui, você tem uma festinha de aniversário, um encontro com amigos, você tem que ficar de bobeira em casa, você tem um banho para tomar. Quantos aqui tem uma janta para jantar? Levantem a mão. Quantos aqui tem um futebol para jogar? Levantem a mão. Você tem alguma coisa para fazer. Cada um de nós tem ocupações, tem atividades, tem motivos para estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas nós resolvemos estar aqui, porque nós entendemos que estamos aqui na presença de Deus, agradando a Deus e buscando para nós o fortalecimento da nossa fé. Porque a nossa fé é frágil. O nosso natural é ficar longe da igreja. Nosso natural é fugir de igreja, fugir de pastor. O nosso natural não é dar dízimo. A gente quer para nós, não quer para o outro. O nosso natural é dormir. Não é ficar acordado. O nosso natural é viver uma vida despreocupada. Fazendo o que dá na cabeça. Esse é o nosso natural. O pecado destruiu a nossa natureza e trouxe a nossa natureza para uma natureza de destruição. Então, para que eu preciso do testemunho? Para mim mesmo. O testemunho vai me proteger. Ah, de quem? De Satanás? Também. Mas vai me proteger dos meus fantasmas, dos meus temores, da minha incapacidade de me manter de pé. Eu preciso testemunhar para que eu seja capaz de comprometer a minha honra publicamente. E uma vez comprometida a minha honra, agora eu fico envergonhado se eu quebrar aquilo que eu disse para todo mundo que eu ia fazer. O testemunho me ajuda a me manter na fé. Meu conselho é que no primeiro dia de aula você já conte para todo mundo, sou crente. Meu conselho é que no primeiro dia no seu trabalho, você conte para todo mundo, eu sou um servo do Senhor. Meu conselho é que no primeiro dia que você chegar naquela empresa, no primeiro dia que você chegar naquele lugar que você for, na primeira hora, primeiro lugar que você entrar na padaria e tal assunto lá de religião, você fala, eu sou de Cristo, de cara. Você estará preservando a sua identidade em Cristo, estará preservando a sua fé. Eu preciso do testemunho, eu preciso daquilo que eu produzo, eu preciso ser cuidadoso com aquilo que eu me comprometi. Então veja, por que será, bolas? Por que Deus
exige uma confissão pública de fé. Porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Quando eu confesso para quem? Para outras pessoas. E aquele que não me confessar, porém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por que você acha que nós precisamos contar para os outros quem nós somos? Porque quando nós fazemos isso, nós nos tornamos mais fortalecidos naquilo que nós escolhemos ser. Quando nós testemunhamos, a nossa fé ela é edificada e nós dizemos para nós mesmos, eu sou de Cristo. Você se ouve quando você fala, amém, queridos? Alguém aqui tem algum problema? Alguém aqui é surdo? E o nome é esse mesmo, surdo. Ok? Tem não? Então, quando você fala, você emite um som inteligível dentro da cognição que Deus lhe deu, chamado fala, e você é o primeiro a se ouvir. Amém, queridos? Entende que se você não diz o amém, não é a igreja que perde. Quem perde? É você que não concorda com aquilo que está acontecendo. É você que fica isolado no seu canto, como se o culto fosse produzido pelo outro, e você estivesse vivendo um mundo à parte. Entende por que você tem que dizer um amém? Não é para poder, de alguma forma, ter um movimento, não. Não é não. Sabe por que de vez em quando o pregador está pregando e ele começa a falar línguas no meio da pregação? Não é para se mostrar e dizer que sabe, não. É porque quando ele faz isso, ele está dando liberdade ao Espírito que está falando através da sua própria boca. Quando você se impede de falar, você se impede de ouvir. E quando você se impede de ouvir, você anula a sua capacidade de crer, porque a fé vem pelo ouvir. Quando eu falo, eu creio. Quando eu digo, eu concordo, aquilo que foi dito muda para mim. Quando eu testemunho, aquilo que eu testemunho volta para mim em autoridade para testemunhar ainda mais. A Bíblia fala, quem mais é dado, mais lhe será dado ainda. Agora, aquele que não tem, ou que tem pouquinho, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu testemunho porque eu preciso testemunhar. Porque sem eu testemunhar, a minha fé vai para o ralo. A minha fé fica uma fé impossível. A minha fé se torna tão frágil que eu tenho medo, vergonha de ofender pessoas. Mas não tenho medo nem vergonha de ofender a Deus, que é o dono do meu testemunho. Eu me envergonho diante das pessoas, quando deveria me envergonhar diante de Deus. O que diz o texto? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Há uma proposição de Deus para a sua vida. Você está numa disputa, meu amado. Você está numa corrida. Você se sente atleta? Mas você é visto por Deus como um atleta que está numa corrida. A sua corrida, em alguns momentos, ela vai ser uma corrida do velocista, você vai precisar chegar rápido. Em alguns momentos, vai ser a corrida do fundista, você vai precisar correndo devagarzinho. Mas parar, jamais. Alguns que não só param de correr, como diz o texto de Hebreus 6 ou 9, eles, além de parar de correr, de ir para frente, eles retrocedem. Aquela alma que retroceder, não tem prazer nele, diz o Senhor. Então veja, o testemunho, além de ser para Deus, que estabeleceu, para que eu o honre, para que eu o glorifique, e porque eu o amo, eu obedeço e faço isso, o testemunho também é para mim. Eu preciso dele. Agora, o testemunho, além de ser para Deus, além de ser para mim, também é para o outro. Como? Repita assim comigo, como? Como é que é como em inglês? How? Fala assim comigo, how? Isso. Como? Como ouvirão? Se não há quem pregue. Como? E como ouvirão se não há quem pregue porque não dão testemunho? Como crerão
se não há quem pregue. Por isso que a gente precisa entender que o nosso testemunho também é para o outro. Porque se eu não prego, se eu não dou testemunho, se eu fico com vergonha de Deus e querendo assim agradar o outro, na verdade eu não estou querendo agradar o outro, na verdade eu estou querendo ficar bem com todo mundo numa situação que é impossível de eu ficar bem, porque o Espírito que está sobre a minha vida não é o Espírito que está sobre a vida do outro. Que aliança tem entre luz e trevas? E nós somos filhos da luz, nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo, nós somos agora restaurados e resgatados do império das trevas para o reino do seu Filho e do seu amor. Como que eu vou ter comunhão com o Filho das trevas? E como eles vão crer se eu ficar pensando apenas em mim, egoísta, sem autoridade, para vencer o meu medo, para vencer a minha vergonha, para vencer a minha necessidade de ser aprovado por homens? Como que eu vou testemunhar se eu não houver autoridade? Como crerão se não há quem pregue? A pregação não é para pastores no púlpito, também é. Talvez a nossa geração, ela esteja completamente louca, quando todo mundo quer ser pastor. Quer ser pastor? Seja, meu filho, vai pregar. Ou, todo mundo quer subir ao púlpito, pegar o microfone e ter gente para te olhar. Isso são alguns, porque aqui tem 200 cadeiras, eu preciso de 200 me ouvindo. Não tem. Eu e Lúcio precisamos de 400, 200 para cada um. Não tem. Não tem. Mas se tem um monte de gente que está aqui, quantas pessoas tem no teu quartel, Vitor? Quantas pessoas tem no teu hospital, Daniela? Quantas pessoas tem na loja de material de automóveis, Arnaud? Quantas pessoas tem no restaurante, João? Quantas pessoas tem no teu curso, Gabriel? Quantas pessoas tem lá no fórum, Thaís? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, um testemunho é uma necessidade para a vida dos outros. O Salmo 2, livra, salva os que cambaleiam rumo à destruição. Quando eu li esse texto, eu fiquei apavorado, né? É um salmo difícil, né? Ele me dá uma ordem. Uau! O Salmo 2 diz, pede-me, eu te darei as nações por herança. Mas existe esse outro salmo, que eu não sei onde é que está agora, que fala o seguinte, tu tem que livrar, tu tem que tomar uma posição, tu tem que tirar as pessoas que estão morrendo da morte. Elas estão morrendo, tira elas de lá. Quem tem que tirar sou eu. Como? How? As pessoas crerão se eu não testemunho, se eu fico querendo me juntar a elas. Todo mundo está rindo, todo mundo falando mal do governo, eu falo mal do governo. Todo mundo defendendo o governo, eu defendo o governo. Isso é um problema antigo. Paulo teve um problema sério desse com Pedro, porque Pedro, quando estava do lado dos incircuncisos, falava que está tudo certo, não precisa ser circunciso não, isso acabou. Mas Pedro, quando estava do lado dos fariseus, para ser aceito pelos líderes da igreja da época, ficava defendendo a circuncisão, e Paulo virou para ele e falou, Pedro, toma jeito, que lado você está? Quem você é? Você quer agradar a quem? Então veja, nada mudou, anos e anos e anos e anos passaram, e os crentes ficam mais preocupados em agradar pessoas do que agradar ao seu Deus. E como serão salvos se você não der o seu testemunho? Então a autoridade, ela vai ser a revelação da graça quando você exercer a autoridade. A graça, ela vai gerar a autoridade, e a graça vai ser gerada pela autoridade. É uma coisa que não tem início e não tem fim, ela se fecha em si mesma, a autoridade gera graça. E a graça gera autoridade. Porque se você tem autoridade para testemunhar, a graça de Deus vai atingir pessoas e elas serão salvas. Amém? E se as pessoas forem salvas, elas serão cheias de autoridade para testemunhar. Amém? O que acontece primeiro? Acontece primeiro aquilo que você resolver que aconteça. E a última pergunta que está acabando, eu quero dizer para você é, o que você ganha com o seu testemunho? Bom, se eu continuasse lá o texto de Romanos, capítulo 9, verso 8, 9, 10, eu poderia dizer, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, a salvação em Cristo, ou as boas novas. Tem um caminho bonito
numa linguagem poética, na linguagem brasileira, português carioca do século 21, a vida vai ser uma bênção, vai dar certo a vida. Vai ter uma vida boa se pregar o Evangelho. Mas existe um outro texto que está aqui ainda em Hebreus, no mesmo capítulo 12, agora verso 14 e 15, que ele fala o seguinte, olha, a gente vai encerrar com esse texto aqui. O que você ganha com o seu testemunho? Primeiro, esforcem-se para viver em paz com todos. Então, eu tenho que viver em paz só com os crentes? Sim ou não? Não. Eu tenho que viver em paz com quem? Com todos. Isso é desafiador para você? Para mim é terrível. Esforcem-se, por isso que eu preciso me esforçar, para viver bem com todos. E para eu ser santo. Ser santo é natural a minha existência? Não, a minha natureza é caída. O salmista Davi chega lá no Salmo 51 e fala, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. O Isaías fala, eu sou um cara todo imundo, e os meus olhos viram um Deus puro, eu vou morrer. Ai de mim, vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. Então a gente é sujo, é imundo, então precisa ser esforçado para viver em paz com todos, e precisa de esforço para ser santo. Santo também é separado, é exclusivo, é diferente, é não igual. Isso requer um esforço. E aí, o primeiro benefício da santidade, ou o primeiro benefício do testemunho, ou o primeiro benefício do meu esforço de contar para todo mundo quem Cristo é na minha vida. Se eu for igual a todo mundo, ou seja, sem santidade, eu não vou ver o Senhor. Quantos querem ver um Senhor que estão aqui nessa noite? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Uma geração má, perversa, pervertida, pede um sinal? Como assim? Nenhum sinal lhe será dado. Eles têm as leis, têm os profetas, têm o sinal de Jonas, não vou dar nada para ninguém. Está aí na cara. Não está na cara não. Está sim, Romanos capítulo 1, eu não tinha separado esse texto não. Não quero me alongar muito, mas esse texto eu preciso ler. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos 1, 7, diz assim, a todos os que estão em Roma e são amados de Deus, chamados para serem... Então, Romanos é uma carta que Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma. Agora pula lá para o versículo do irmão da igreja, nosso irmão em Cristo, 19, 20 e 21. Irmão dentro da igreja, como era? Como a gente aqui hoje, só que no passado. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que se pode conhecer, Deus se manifesta para você. Deus se manifesta para você. Deus se manifesta para você. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. É o que eu sempre prego aqui na igreja. O natural aponta para o sobrenatural. As verdades espirituais são reveladas através das verdades naturais. Compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são o quê? Lê aqui comigo essa última frase. Não está dando para eu ler aqui. Alguém consegue ler? O quê? O quê? E mais adiante diz assim, não precisa ler não, nem precisa botar. A ira de Deus se revela dos céus contra todos os homens que mudaram a glória de Deus em semelhança a coisas naturais. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Homens transando com homens, mulheres transando com mulheres. Dentro da igreja. Não foi fora da igreja não, dentro da igreja. Por quê? Porque não deram testemunho. Porque não foram santos. Porque não viram a Deus. Volta lá, Hebreus capítulo 12, verso 14 de novo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe qual é o juízo de Deus para a nossa igreja, para as igrejas do Brasil? Pela falta do testemunho que as igrejas estão dando. Icabode, foi-se a glória de Deus. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua igreja? É isso que você quer para a Mipave? Os mortos não ressuscitam, os paralíticos não andam, os cegos não veem, e você fica com vergonha de testemunhar? Verso 15. Toma cuidado, porque além do testemunho me fazer ver a Deus, o testemunho me inclui na graça. O testemunho me inclui na graça. Então, cuidem
para que ninguém se exclua da graça. Quando eu me excluo da graça, eu perco salvação. Quando eu me excluo da graça, eu saio debaixo da misericórdia, eu entro em juízo, passo da vida para a morte eterna. Não, eu não vou me excluir da graça, eu não vou retroceder, eu não vou ter vergonha de pessoas. Eles é quem tem que ter vergonha de mim, porque os atos deles é que são atos das trevas, os meus não. Eu sou filho da luz. Quem está na luz se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, para que todos vejam e glorifiquem a Deus que faz que tais homens executem tais obras. Então veja que nenhuma raiz de amargura crie no teu coração um sentimento de raiva, de ódio. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso transar. Filho, você faz o que você quiser. Agora, cuidado para você não se excluir da graça de Deus. E entenda que sem santidade ninguém verá a Deus. Não é a igreja que tem mais poder ou menos poder. Não é o pastor que tem mais poder ou menos poder. Não é o evento que tem mais poder ou menos poder. É a santidade que traz mais poder ou menos poder à sua vida. É a santidade que vai te fazer testemunhar. Cuidado, porque você vai virar um crente amargurado, cheio de perturbação, e em vez de dar bom testemunho, você vai atrapalhar a vida dos outros. Em sumo, nós temos uma única saída. A única saída é glorificar a Deus através da nossa vida todos os dias da nossa existência. Eu não quero atrapalhar ninguém, eu quero abençoar pessoas. Eu não quero falhar com Deus, eu quero agradar a Deus. Eu não quero perder a minha fé, eu quero manter a minha fé ativa. Saída, testemunhar, usufruindo da autoridade que Deus já me deu para testemunhar.